Irmãos, abramos na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Hoje nós vamos considerar com os irmãos do versículo 3 a 11, mas eu lerei a partir do versículo 1, até para que leamos todo o contexto do capítulo 5, que vai do versículo 1 ao 11, mas hoje nós vamos pregar baseados nos versículos 3 a 11. Diz assim a palavra de Deus: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Amém. Meus amados irmãos, nós vivemos num mundo atribulado, nós vivemos num mundo caído. Essa é uma realidade para os crentes, para os ímpios. Todos nós sofremos por causa das lutas, dificuldades, adversidades, problemas que existem para todos. Nós enfrentamos problemas de saúde, enfrentamos problemas financeiros, enfrentamos problemas da família, e todas essas coisas estão presentes aí no dia a dia, na nossa caminhada. Podemos perceber isso não somente na vida dos crentes, mas também em todo lugar, em qualquer lugar está presente a dificuldade, a tribulação. Mas talvez a pior situação que o ser humano ele pode viver é a falta de paz. É a falta de paz. Falta de paz, falta de alegria, impossibilidade de exultar, de se regozijar, não ter sossego é a pior situação que um ser humano pode passar na vida. E aqui, irmãos, no texto que nós lemos, Paulo, ele fala de paz, de graça, de esperança, da glória, de exultação em Deus. É bom nós entendermos aqui o contexto, o momento quando Paulo fala dessas coisas, porque Paulo havia mostrado a pecaminosidade dos gentios, dos judeus. Toda a raça humana ela é pecadora e por nós mesmos não podemos fazer nada para sair desse estado de pecado. Por nós mesmos, nós estamos perdidos. Mas Deus, ele entregou o seu Filho na cruz, e o próprio Jesus se entregou,
E o caminho único de salvação, nós sabemos que é Jesus Cristo. É crer no Filho amado de Deus que veio ao mundo para se entregar, para pagar pelos nossos pecados. Em Romanos capítulo 3, versículos 21 a 31, passagem que mostra como é fundamental, irmãos, entendermos o método de salvação. Ninguém será salvo pela lei ou pelo seu cumprimento, mas todos são salvos pela graça de Deus, mediante a fé na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. No capítulo anterior, nós vemos Paulo mostrando esse método da salvação. Ele ilustra de modo prático que o próprio Abraão, ele não foi salvo por obras, mas pela fé. No capítulo 4, versículo 3 diz: pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão, ele foi salvo pela graça também, irmãos. Esse é o método único de salvação, é graça de Deus, é presente de Deus, pela fé no Messias, no Salvador, que é Cristo Jesus. E agora, irmãos, no capítulo 5, Paulo passa a se dirigir àqueles que foram salvos por Cristo. Essa carta é para você, meu irmão. Essa carta de Paulo é para você que é crente em Cristo Jesus e pode lê-la e entendê-la como a garantia da salvação em Cristo Jesus. Essa carta, toda vez que a lemos, nós nos alegramos com esses profundos ensinamentos da salvação em Cristo Jesus. E Paulo aqui, ele passa a expor os resultados que são vividos por aqueles que foram salvos mediante a fé. E quais são as bênçãos, quais são os privilégios daqueles que foram salvos, daqueles que passaram a ser justificados pela graça de Deus. E aqui Paulo, então, ele enumera, ele faz uma lista de benefícios, de bênçãos que recebem aqueles que foram salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Na última oportunidade, nós vimos os 2 primeiros versículos e que nos mostraram já algumas bênçãos. E nós vimos, por exemplo, que passamos agora a termos paz com Deus. Esse é um grande benefício daqueles que foram salvos. A paz com Deus. Deus não olha mais para o nosso pecado, mas Ele vê a justiça de Cristo em nós. Deus nos olha pelas lentes de Cristo Jesus. O sangue de Cristo nos cobre, nos purifica. E é assim que Deus nos olha agora. Ele nos vê justos por causa de Cristo. E o primeiro benefício, então, é esse, é paz com Deus. Aquele estado de inimizade com Deus acabou-se, irmãos. Não existe mais aquele estado de guerra, de inimizade com Deus, mas agora podemos usufruir dessa paz com Deus. No versículo 2, o apóstolo Paulo nos fala desse estado. Nós estamos nessa graça da justificação. De que forma nós estamos? Nós estamos firmes. Nós estamos firmados nessa obra de Deus, por causa de Cristo. Ele que realiza em nós essa obra. Não apenas nós somos inseridos nesse estado, mas nós também permanecemos firmes. Uma vez salvos para sempre. Agora nós, a partir do momento que Deus nos converteu, a nossa caminhada é firme, no sentido de que quem fez essa obra, Ele vai sustentar.
O autor dessa obra é Deus, e Deus não pode falhar. É por isso que nós estamos firmes. É verdade, nós muitas vezes vacilamos, muitas vezes enfraquecemos na fé, mas uma vez salvos para sempre. Não há quem tire essa salvação, porque quem fez essa obra foi Deus. E Deus fazendo nada pode mudar, porque Ele estabeleceu essa obra na nossa vida. Isso é uma segurança para nós, irmãos. Isso é uma segurança maravilhosa que nós temos de salvação e podemos, então, como diz Paulo lá em Efésios, realizar as obras que foram já planejadas antes da fundação do mundo, porque nós fomos salvos não pelas obras, mas a partir do momento que somos salvos, nós realizamos as obras que Deus mesmo planejou para que nós a realizássemos. Por causa da justificação, irmãos, nós então temos paz com Deus, estamos nesse estado firme da graça de Deus em nossa vida, e vimos também algo maravilhoso para a vida do crente, quando Paulo diz, mas também nos gloriamos, nos exultamos na esperança da glória de Deus. A vida do crente é esperança, irmãos. Nós vivemos sempre esperançosos com a volta do nosso Senhor. E imaginem os irmãos, um homem, dando um exemplo aqui de vida, imaginem um homem com muitas bênçãos, que nós chamamos de bênçãos comuns, que vêm para todos, ímpios e crentes. Esse homem, ele tem trabalho, um trabalho bom, ele tem família, tem esposa, tem casa, filhos saudáveis, tem o seu lazer no final de semana, mas ele não tem paz com Deus. Ele não tem paz com Deus. Se ele não estiver nesse estado de graça, ele não pode usufruir da paz com Deus. E quando ele olha para o futuro, ele diz assim, muito bem, eu tenho tudo, tenho trabalho, dinheiro, família, filhos saudáveis, mas o que é que me aguarda no futuro? O que é que me aguarda no futuro? Certamente, em algum momento, eu morrerei, os tempos vão passando e a velhice vem chegando, nós ficamos mais fracos, e olho para frente, o que é que eu tenho? O que é que pode me dar esperança? O que é que ele vê à frente? Se não tem Cristo, meus irmãos, se ele não tem a Cristo, essa expectativa é terrível. Como muitos que se entristecem porque não vê futuro, não vê esperança nenhuma no futuro. Não me venham dizer que essas pessoas ficam tranquilas, vendo suas vidas chegando ao fim, sem perspectiva para o futuro, estado de medo, de pavor, porque são inimigas de Deus, vivem nessa inimizade com Deus. Tem essa expectativa terrível de não ter um futuro garantido, de não ter um futuro de salvação em Cristo Jesus. E nós que temos, é isso que Paulo está dizendo aqui, nós que temos a Cristo, exultamos, nos gloriamos na esperança a ser revelada no dia de Cristo, na volta do nosso Salvador. E hoje, irmãos, nós vamos considerar, então, como eu disse, do versículo 3 a 11, observe que Paulo lista mais benefícios. Ele diz aqui, mas não somente isto, não são somente esses 3 benefícios, mas também nos gloriamos nas tribulações. É difícil isso, né, irmãos? Nós compreendermos o que é que Paulo quer dizer aqui. Quando ele diz assim, nos gloriamos nas próprias tribulações. Paulo não está dizendo aqui, olha,
Justificados, pois, mediante a fé, não há mais tribulação. Como muitas igrejas dizem por aí, que a partir do momento que você é convertido a Cristo, agora é só prosperidade, agora é só saúde, dinheiro no banco, casa nova, carro novo. Não é isso que Paulo diz aqui, irmãos. O que Paulo diz aqui é que, justificados, pois, em virtude dessa paz com Deus, nesse estado de graça que entramos, e sabendo que estamos firmes em Deus, e em virtude dessa expectativa, dessa esperança da glória com Deus, nós recebemos força, recebemos poder do alto para nos gloriarmos até mesmo nas tribulações. Nós não somos masoquistas, irmãos. O crente não é masoquista. O crente, nós não somos estoicos. Não nos gloriamos no sofrimento por causa do sofrimento, mas nós nos gloriamos por causa dos seus frutos. Nós nos gloriamos por causa da escola que nós passamos quando as tribulações vêm. O cristão, ele não olha para a vida de forma romântica. Ele não olha como se esperando que ainda nessa vida tenhamos momentos de pura prosperidade, pura saúde. Não, nós olhamos para esse mundo como um mundo caído, sabendo que aqui nós passaremos por angústias, por dificuldades e tribulações. O crente não nega a existência da dor, do sofrimento. O Evangelho não promete para o crente uma vida sem sofrimento, sem lutas, sem doenças, sem enfrentamentos. Mas essa esperança, irmãos, é fortalecida, ela é exaltada diante desses benefícios que nós temos. O Evangelho, ele é muito realista com esse mundo, no sentido de que esse mundo é caído. Mas ele traz, como o próprio nome diz, boas notícias para o crente em Cristo Jesus. Veja aqui no versículo 3, sabendo que a tribulação produz perseverança. Ou seja, essa esperança ela é solidificada e conhecida mais e mais por causa das tribulações. Quando Deus permite que nós venhamos a sofrer uma doença, Ele quer muitas vezes que sejamos mais pacientes, perseverantes. Ele quer nos aperfeiçoar. Nesses momentos de escassez, é nesse momento que nós entendemos como somos dependentes do Senhor. Tem muita gente que acha que é independente, que pode fazer tudo, que as suas capacidades são suficientes para a sua vida. E muitas vezes Deus permite sofrimento para que ele reconheça a sua dependência de Deus. Essa é a grande diferença entre o crente e o ímpio. O ímpio, quando vem uma tribulação, ele não sabe onde se agarrar, não tem esperança, ele não tem conforto. O crente sabe que mesmo em meio ao sofrimento, há um propósito, há um objetivo, ele está passando pela escola do Senhor. É como diz, o sofrimento é o megafone de Deus, alertando o crente muito a nos ensinar, que ele tem muito o que aprender, e sairemos da tribulação mais paciente, mais preparado, mais perseverante, mais fortalecido para a nossa caminhada cristã. E como diz Paulo lá em Coríntios, escrevendo aos Coríntios, nós passamos por tribulações,
nós crescemos, nós aprendemos, e com esse aprendizado nós ajudamos o nosso irmão, nós ajudamos o próximo com a experiência que nós obtivemos nos momentos difíceis pelos quais passamos. Spurgeon, ele diz o seguinte: há algumas virtudes que jamais seriam descobertas se não fossem as provações pelas quais você passa. É assim, irmãos. Na tribulação nós aprendemos a ser pacientes, perseverantes. E, como diz Spurgeon aqui, algumas virtudes se sobressaem, elas aparecem, elas surgem, que jamais seriam descobertas se não fossem as provações pelas quais nós passamos. Vejam que Paulo diz que essa perseverança produz experiência. Experiência de quê? De que o Senhor é bondoso, de que o Senhor ele está presente nas nossas vidas, que o Senhor ele providencia todas as coisas para que nós, mesmo passando pelo furacão, pela tempestade, nós saiamos ali firmes, saiamos mais pacientes, mais perseverantes, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, sabendo que Deus governa a nossa vida e tudo que acontece de ruim é para nos aperfeiçoar, nos melhorar em algo importante para as nossas vidas. Torna os nossos sofrimentos em exercício de paciência. Quantos e quantos de nós, irmãos, precisam de paciência nessa vida? São nesses momentos que nós aprendemos a ser mais pacientes. Passamos pela experiência porque o sofrimento, a tribulação é pedagógica. Ela produz aquela paciência triunfadora. Nós triunfamos por causa da presença de Deus conosco sempre, nos conduzindo, nos fazendo melhores através das tribulações. Veja que Paulo diz assim: não somente isso, ou seja, mais bênçãos da justificação, de não andarmos mais angustiados e nessa esperança não termos mais medo de comparecer diante do Pai, do Senhor que julgará todas as coisas. A nossa vida, irmãos, nós passamos a partir da justificação, a partir quando Deus nos converte, nós entendemos o que é a vida, que nós vivemos nesse mundo caído, que nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus, mas o pecado veio e quebrou esse relacionamento. Mas em Cristo nós somos reconciliados, e nessa reconciliação vem essas bênçãos. Aqui nós não vemos, irmãos, Paulo dizendo: olha, você vai ter a sua questão financeira resolvida, você vai ter uma casa própria. Nós não vemos nada disso aqui, irmãos. São bênçãos espirituais, é o que o ser humano mais precisa. Aqui Paulo fala daquilo que é mais essencial na vida, que é a paz com Deus, de nós não vivemos mais naquele estado de inimizade. Existem pessoas que não querem saber de Deus, irmãos, estão longe de Deus. Quando você está conversando com alguém e cita Deus, cita uma igreja, cita qualquer coisa relacionada ao Evangelho, tem pessoa que já dá um passo para trás e diz: olha, eu não quero conversar sobre essas coisas me incomodam. Essas coisas incomodam, irmãos, porque elas são inimigas de Deus. Elas estão longe de Deus, distantes do Senhor. E Paulo aqui, depois de falar do meio da salvação que é Cristo Jesus, ele vai trazer ainda
essas bênçãos, esses benefícios que nós usufruirmos por sermos alcançados pela graça de Deus. Então, irmãos, do versículo 4 nós temos as bênçãos da justificação, 4 bênçãos aqui que nós citamos. E do versículo 5 a 10, nós temos aqui um comentário do apóstolo Paulo. É como se ele fizesse aqui um parêntese, onde Paulo argumenta sobre essa esperança que nós temos, essa certeza que nós temos. Nós podemos viver, se você, só uma observação aqui para você, se você é um crente e você não tem certeza da salvação, peça isso a Deus, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos dá isso, ele traz esse selo. O Espírito Santo, ele deixa isso muito claro na sua vida, de que agora você é um filho de Deus, que agora você não é mais um ímpio, que agora você não vive mais em inimizade com Deus, mas agora você, por causa da salvação que Deus te deu, você pode viver seguro, com essas coisas muito claras na sua vida, na sua mente e no seu coração. E é por isso que Paulo faz esse comentário aí do versículo 5 a 10, demonstra que não existe a possibilidade de perdermos a glória de Deus, de perdermos a salvação. Não há possibilidade de nós perdermos a vida eterna. Não há possibilidade dessa esperança ser frustrada. Esses versículos são, como eu disse, um parêntese para mostrar a segurança, a certeza da consumação da nossa salvação. Essa salvação que nós já temos, irmãos, ela vai ser concretizada com a volta de Cristo, e aí viveremos eternamente com Ele. Veja que Paulo primeiro demonstra isso através da sua experiência, e depois ele faz aqui um argumento lógico. O que é que ele faz aqui, irmãos? Ele diz, ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Olha o que eu falei aqui, irmãos. Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, nós temos o Espírito Santo que habita em nós. E o Espírito Santo, então, derrama essa certeza que Deus está em nós, pelo próprio Espírito Santo. O Espírito Santo, Deus habita em nós através do Espírito Santo, irmãos. E o Espírito Santo é como aquele que esclarece todas as coisas na vida do crente. Um texto como esse, por exemplo, que nós estamos considerando, ele não pode ser entendido a não ser que o Espírito Santo esclareça para nós. Então veja que ele começa a dizer aqui que a justificação pela graça, ela vem acompanhada do Espírito Santo, que passa a habitar no coração do crente, que ele confirma, ele sela esta verdade em nós. Quem não tem o Espírito Santo que faz isso é porque não é crente. Porque o crente em Cristo Jesus, o Espírito Santo nele habita e faz essa obra de esclarecimento, aplica em nós, no nosso coração, essas verdades que estão aqui na palavra de Deus. Quem inspirou essa palavra, irmãos, foi o próprio Espírito Santo. E o Espírito Santo que habita em nós esclarece, ensina-nos a respeito da Escritura Sagrada, das verdades maravilhosas do nosso Deus. E ele faz o quê, irmãos? Ele nos faz experimentar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Ele mostra o amor de Deus no nosso coração. Nós passamos a experimentar esse amor através de quê, irmãos? Através da obra de Cristo. E quando, então, a tribulação bater no seu coração, quando a tribulação bater na sua família,
quando a tribulação bater na porta da sua casa, quando você passar por momentos difíceis na saúde, como muitos dos nossos irmãos estão passando neste momento, é um momento que o Espírito Santo vem e traz consolo, traz paz, traz essa verdade que Deus nos alcançou e agora somos filhos de Deus e podemos usufruir do seu cuidado, da sua presença maravilhosa. O Espírito Santo vai nos dar força, vai nos dar tudo aquilo que precisamos para passar pelas tempestades, pelas tribulações. É por isso que Paulo diz que não seremos jamais confundidos. Veja nos versículos 6 a 7. É um argumento lógico que ele faz aqui quando ele diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente, veja que ele está fazendo um argumento aqui, irmãos, um argumento lógico. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Qual é o argumento de Paulo aqui, irmãos? Paulo está dizendo o seguinte: olha, você sabe quando é que Cristo morreu por você? Quando você era um perdido, quando você era um ímpio, quando você era um fraco, quando você estava enlameado de pecado, quando você fazia parte desse mundo que jaz no maligno. Foi nesse momento que Deus morreu por você na cruz, que Jesus morreu por você na cruz. Aí ele diz aqui, olha, dificilmente alguém faria isso. E ele diz ainda que, ele argumentando, irmão, ele vai dizer, olha, se Jesus morreu por você, quando você era um perdido, quando você era um ímpio, um filho de Satanás, quanto mais agora que você é um filho de Deus, agora que você é salvo, agora que você pertence à família de Deus, Deus não continuaria cuidando de você? Se sintam seguros, irmãos. Esse é um texto bíblico que nos traz segurança, nos traz essa certeza do cuidado de Deus, porque se Cristo fez isso quando nós estávamos perdidos, muito mais agora, irmãos. Agora somos da família de Deus, o cuidado de Deus vai estar sempre presente na nossa vida. Esse é o argumento que Paulo faz aqui. De que forma Deus provou o amor, irmãos? Ele diz aqui, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. E essa prova está evidente ainda mais agora que somos da família de Deus, somos salvos em Cristo Jesus. E ele vai aumentando aqui sua argumentação lógica. Veja no versículo 10 que ele diz assim, olha, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados. Ele diz aqui, olha, o que houve conosco, irmãos? Fomos reconciliados. O nosso estado com Deus agora é de reconciliação. É de amigos de Deus. É de filhos do Senhor. Então, muito mais agora. Deus entregou seu Filho para morrer quando nós éramos inimigos. Mas esse estado terminou, irmãos. Esse estado de inimizade terminou em Cristo Jesus e agora Ele vai continuar cuidando de nós, nos conduzindo, até porque Ele está presente em nós, na habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós e só podemos esperar esse cuidado maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo. E vejam aí o argumento
seremos salvos pela sua vida. Ou seja, essa obra de Cristo, há quase 2000 anos atrás, ela vai se estendendo até a sua volta. Essa obra, ela alcança todo esse período até a sua volta, quando ele vai vai fazer com que nós experimentemos a glória de vivermos eternamente com Cristo Jesus. É por isso, irmãos, que já exultamos até nas nossas próprias tribulações, porque nós sentimos o cuidado, nós sentimos a presença maravilhosa, a doce presença do Espírito Santo na nossa vida. E aí no versículo 11, irmãos, nós temos a quinta bênção, o quinto benefício da justificação mediante a fé. Veja que ele continua dizendo aí, e não apenas isso, Paulo falando, olha, é bênção sobre bênção. Tem muita coisa, irmãos, para nós usufruirmos por causa dessa salvação que nos foi dada pela graça de Deus. E ele diz aqui, e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus. A bênção é essa, irmãos. Nós nos gloriamos em Deus. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? É que o abençoador é melhor que a bênção. Deus que nos criou, que nos salvou, que está conosco, nos conduzindo nessa caminhada que nós empreendemos aqui nesse mundo, nos fortalecendo, mostrando a sua glória em todas as coisas, na sua criação, de podermos ver a todo dia, toda manhã, durante toda a nossa vida, as verdades gloriosas de Deus, nos proporciona essa vida, esse dom da vida que nós podemos viver. Mas Paulo diz aqui, olha, nós nos gloriamos nesse Deus criador, nesse Deus sustentador, nesse Deus salvador. Não sei se os irmãos lembram da questão de Adão e Eva, quando pecaram, e a primeira coisa que eles fizeram foi se esconderem de Deus. Porque o pecado faz isso, irmãos, o distanciamento. Eles se tornaram inimigos de Deus. E antes, nesse estado de inimizade, nesse estado de distanciamento de Deus, agora nós passamos a exultar no próprio Deus. É isso que Jesus Cristo fez, irmãos, quando ele morreu na cruz, como Paulo fala lá na sua segunda carta aos Coríntios, no ministério da reconciliação. Agora nós desejamos a Deus. O que vocês estão fazendo aqui hoje, irmãos? Vocês estão buscando a face do Senhor. Vocês desejam adorar o Criador. Por que num domingo, num período de feriado, nós estamos aqui às 9 horas da manhã? Por que nós somos movimentados a fazer isso, irmãos? Porque nós reconhecemos que agora aquele estado de inimizade com Deus terminou. Agora nós vivemos num estado de amizade, de amor com Deus. É por isso que nós buscamos ao Senhor. Vocês estão aqui adorando a Deus porque vocês não são mais inimigos de Deus. Agora todos nós somos filhos de Deus, amigos de Deus, e desejamos a sua presença, desejamos exaltar o nome do nosso Deus. Deus é a nossa maior alegria, irmãos. O salmista diz isso, Deus é a nossa maior alegria, nosso amor maior, nossa maior exultação.
É por isso que nós não podemos andar tristes, cabisbaixos, desesperançosos, irmãos, porque agora nós podemos usufruir dessas bênçãos, desses benefícios. Agora nós temos a expectativa do futuro garantido, não por causa do nosso merecimento, por causa das nossas obras, mas por causa daquilo que Deus fez na nossa vida. E a justificação pela fé gera isso na nossa vida, essa reconciliação, essa paz com Deus. Podemos perder todas as coisas nesta vida, irmãos. Mas se nós tivermos Deus, nós temos tudo. Nós temos tudo o que precisamos. É por isso que Paulo diz aqui: mas também nos gloriamos em Deus. Nós nos gloriamos em Deus. Eu quero terminar aqui, irmãos, com a frase de Spurgeon, príncipe dos pregadores, como é conhecido, como ficou conhecido. Ele diz o seguinte, irmãos: minha esperança de ser preservado até o fim se baseia no fato de que Jesus Cristo pagou caro demais por mim para deixar-me escapar. Cada crente custa-lhe o sangue do seu coração. Vá ao Getsêmani e ouça os seus gemidos. Depois, aproxime-se e observe o suor de gotas de sangue. E diga-me, ele perderá uma alma em favor de quem sofreu assim? Ele continua: contemple-o pendurado na cruz, torturado, zombado, carregado com um terrível fardo, e então escondido da face de seu pai pelo eclipse. Você acha que ele sofreu tudo aquilo e ainda assim permitir que aqueles em favor de quem suportou isso sejam jogados no inferno? Ele será um perdedor maior que eu, se eu viesse a perecer, pois ele perderá o que lhe custou a sua própria vida. Aqui está a sua segurança, ele conclui. Aqui está a sua segurança. Você é a porção do Senhor e sua herança não lhe será roubada. Meus amados irmãos, essa carta é uma carta que nos traz segurança. É uma carta profunda, com tantas verdades maravilhosas que nos dá a plena segurança do cuidado eterno do nosso Deus. Que nessa semana que começa, você tenha um coração tranquilizado por esta verdade bendita, essa verdade de que o Senhor alcançou a sua vida. Ele, pela graça, te deu a salvação. E você pode viver essa vida jubilando, se alegrando, porque aquilo que mais você precisava na vida, você recebeu em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.